nós outros ensinamos para ustedes não é uma teoria, é um hecho. Quando a pessoa toma a decisão de obedecer. Mientras a pessoa ela não decide obedecer, ela não vai lograr nada. Ela pode estar dentro da igreja, mas ela não vai chegar a nenhum lugar. Porque não há fé sem sacrifício, não há sacrifício sem fé. A única maneira que nós outros agradamos a Deus é através da fé. Mas a fé exige sacrifício. Não há outra maneira. Você pode abrir a boca e dizer: eu tenho fé em Deus. Mas se você não sacrifica, se você não demonstra essa fé, é mentira. É como amor, é como a relação de pareja. A pessoa disse que ama, mas maltrata. Disse que ama, mas la engana. Disse que ama e la desprecia. Que amor é esse? Que amor é esse? Ele ama e quer estar com os amigos e deixa a esposa. Ela ama e quer estar com a mamá e deixa o marido. Que amor é esse? Amor é como fé. Tem que haver sacrifício. Se não há sacrifício, não há nada. Amém, gente? E eu quero, nas próximas semanas, falar para vocês sobre o maior exemplo que a Bíblia nos dá sobre fé. Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis capítulo 12. Vamos começar a falar sobre essa fé abraâmica. Essa fé que vai cambiar sua história. Você vai aprender que a fé sempre lhe vai conduzir a um lugar chamado altar. Sempre. Encontraram? Disse assim, capítulo 12, verso número 1. Pero el Senhor digo para Abraão. Que foi o que Deus disse a Abraão? Vete de tu tierra, de tu parentela e de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de tu tierra, de tu parentela e de la casa de tu padre a la tierra que... Mira-me a mim, por favor, mira-me a mim. Abraão, ele queria um sonho. Ele queria ter um filho. Ele buscou esse filho por muitos anos e ele não podia. Sua esposa era estéril e por lo tanto não lhe podia dar filhos. Era um desejo que Abraão tinha que era impossível. E Abraão vivia em meio a tradições familiares. Seu padre, seus abuelos eram idólatras, adoradores de muitos deuses. E Abraão estava já cansado porque os deuses de seus padres não lhe davam resultado, não lhe davam respostas. Ele estava cansado de viver daquela maneira. Ele queria cambiar, ele queria uma vida diferente. Então ele escuta a palavra de Deus, como você está escutando a palavra de Deus. E Deus aparece para Abraão, e a primeira coisa que Deus disse a Abraão: vete de tu casa. Vete de tu casa. Vete de tu parentela, de la casa de tu padre. Vete. Tu tienes que sair dessa terra, tu tienes que sair de la parentela,
tu tienes que salir de la casa de tu padre. ¿Por qué Deus exigia isso de Abraão? ¿Por que Abraão tinha que fazer isso? Porque ele não poderia receber o que Deus tinha para ele, mientras ele vivera dominado por las tradições que ele traía. Ele não podia receber de Deus, mientras ele vivera em el mesmo pecado, mientras ele continuara seguindo os mesmos deuses. Para que ele pudiera alcançar o favor de Deus, ele teria que tomar uma atitude. Deus não lo iba a bendecir ele vivendo em seu pecado, ele vivendo em el erro. Deus não lo iba a bendecir se ele for influenciado por outras pessoas. Você vê que há muita gente que se deixa guiar por familiares, por amigos, pessoas que desanimam de seguir a Jesus, porque elas dão ouídos a lo que os amigos ou familiares hablam em contra da fé de ela. E ela desanima. Ela prefere dar ouído a gente endemoniada, a gente incrédula, que dar ouídos à palavra de Deus. Então, a fé em el Deus Altíssimo vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós sacrifício. Se eu quero o favor de Deus, eu vou ter que renunciar. Eu não posso servir a dois senhores. Eu não tenho como servir a Deus e servir ao mundo. Eu não tenho como agradar a Deus e agradar a las pessoas, porque os interesses se vão a chocar. É impossível que você consiga agradar a Deus e a las pessoas à la vez. Não se consegue. Então, se eu tenho que tomar uma decisão, a quem eu vou obedecer? A quem eu vou escutar? Se eu quero seguir a Jesus, se eu quero a bendição de Deus para minha vida, eu vou ter que pagar o preço. Se você quer ver Deus em sua vida, você tem que ter essa atitude de fé. Porque mientras você está, sou, sua vida será sou. Uma hora melhora, outra hora empeora, uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está alegre, outra hora está deprimida, uma hora está de buenas, uma hora está de malas. Assim vai ser. Pero se eu quero a transformação de minha vida, eu tenho que tomar uma atitude. Eu tenho que decidir. Eu tenho que vir ao altar e tomar uma decisão. Eu vou a cambiar. Eu vou a cambiar. Já estou harto dessa vida que eu levo. Estou harto de ver minha família sofrer. Estou harto de ver minha vida na miséria. Estou harto de viver nessas condições. Estou harto. Eu quero dar um basta em isso. E a única maneira de dar um basta é vindo ao altar. É colocando no altar toda a minha vida. Por isso eu digo ao princípio: não há fé. Repita, por favor. Não há fé sem sacrifício. E não há sacrifício sem fé. As duas coisas andam juntas. Você tem fé em Deus? Quem tem? Essa fé lhe cobra sacrifício. Não há maneira. Há pessoas que quando elas chegaram na igreja, elas escutaram falar do sacrifício e elas abraçaram essa fé do sacrifício. E elas vieram para o altar e fizeram votos, propósitos, provas com Deus. E viram rapidamente Deus obrando. Mas passou o tempo. E elas se volveram pessoas maliciosas. Elas se volveram pessoas tíbias em la fé. Quando elas são chamadas para o sacrifício, elas já não sacrificam mais. Porque elas pensam que já sacrificaram e já está.
Solo que a vida com Deus vai ser de sacrifício, 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 hasta que Jesus regresse. Amém, gente? O sacrifício não vai acabar nunca, porque o dia que o sacrifício acaba, a fé desaparece. O dia que não quero sacrificar, a fé se acabou. Deus sabia que Abraão queria um hijo. Deus sabe o que você quer. Ele sabe o que você quer. Ele sabe que você quer recuperar seu hogar, recuperar sua esposa, recuperar seu marido. Você quer sacar seu hijo da droga. Você quer sair de suas deudas. Você quer ter sua casa. Você quer ter uma vida cômoda. Você quer empreender sua empresa. Você quer ser feliz no amor. Você quer algo, e Deus sabe o que você quer, e Ele tem poder para dar-lhe o que você quer, pero Ele não se lo vai dar no pecado. Você tem que sair do pecado. Você tem que sair da parentela, ou seja, eu não posso deixar que minha família me venga influenciar mais. Eu vou seguir a Jesus, e não importa o que os demais digam ou pensem. Amém? Se me hago entender, eu quero Jesus. Eu vou pagar o preço, porque eu quero. Vê o que aconteceria. Verso número 2. E disse assim: e haré de ti que? Uma nação grande. E que mais? E que mais? E serás uma bendição. Então se vê o que Deus estava prometendo para Abraão. Deus estava prometendo para ele que se ele sacrificara, se ele lo obedeciera, Deus haria com ele algo grande. Eu te harei uma nação grande. Eu te bendecirei. Eu engrandecerei tu nome. E serás uma bendição. Ou seja, eu serei a bendição. Não é que eu vou detrás da bendição, eu serei a bendição. Significa, eu estou aqui em Los Angeles, eu sou uma bendição. Se eu vou a Oxnard, eu serei uma bendição. Se vou a São José, eu serei. Se vou a San Diego, se vou a Arizona, se vou ao Colorado, se vou a Nevada, se vou a New York, se vou a México, se vou a El Salvador, a Guatemala, aí eu serei. Qualquer lugar que eu vá. Por quê? Porque eu vou com Deus. Porque Deus estará comigo. Mas Ele estará comigo por quê? Porque eu estarei com Ele. Ele estará comigo porque eu lhe obedeço. Ele estará comigo porque o que Ele me pide, eu se lo dou. O que Ele manda, eu hago caso. Amém, gente? Porque minha vida foi colocada no altar. Minha vida foi colocada no altar. Eu coloquei toda a minha vida no altar. Aonde eu vou, eu sou a bendição. Minha casa será uma bendição. Mas essa bendição não foi conquistada com oração. Essa bendição foi conquistada no altar, com sacrifício, com provas com Deus. Amém? Aí ele disse assim: bendecerei a quem? E a los que te maldigerem, e serão benditas em ti todas as famílias da terra. Vê o verso número 4. Que passa? Como o Senhor quer, lhe digo, ponto, já está. Já está. Já está. Houve questionamento de Abraão. Abraão quedou perguntando: por que, Senhor? Por quê? Você vê que Abraão, quando Deus lhe disse: haga isso, qual foi a decisão de Abraão? Verso número 4, qual foi? Se levantou Abraão e quê? Você foi, acabou. Obediência. Obediência. Lhe pergunto: é fácil? Não, não é fácil. Sacrifício custa. Mas é com Ele que conquistamos.
Ele queria aquelas bendições, mas ele teria que ser a parte dele. Ele se levantou e se foi. Veja por favor o que disse o verso número 6, para não ser muito larga. Disse assim: e passou Abraão por aquela terra, hasta o lugar de Siquém, hasta o ensino de More. E o cananeu estava então em la terra. E apareceu o Senhor a Abraão, e lhe dijo: a tu descendência darei esta terra. O que está escrito? E edificou allí um altar ao Senhor, quem lhe havia que? O que ele edificou? Um altar. Por que um altar? Para ser sacrifício. Para mostrar a Deus que ele estava crendo em lo que Deus lhe estava prometendo. Quem crê, obedece. Quem crê, sacrifica. Se você, senhora, quer salvar seu matrimônio, não há outra maneira. Você tem que obedecer. Se você quer recuperar realmente esse hogar, se você me disse: o bispo, eu haria qualquer coisa por recuperar meu matrimônio, eu haria qualquer coisa para sacar meu filho dessa condição, o bispo, eu haria qualquer coisa para cambiar minha vida. Então, essa qualquer coisa se chama sacrifício, se chama altar, se chama prueba, se chama obediência a Deus.